Ofereço um livro de presente. Sugerimos a obra Minhas Memórias Alheias, do professor Celso Martins. Com bom humor e sabedoria, o autor comenta fatos do movimento espírita e revela detalhes dos principais divulgadores da doutrina de Kardec. Os pedidos podem ser feitos pelos telefones 021 2224 1060 ou 2224 0726. Os livros serão entregues pelos Correios ou podem também ser adquiridos na loja do ICEB, Rua dos Inválidos, 182, segundo andar. No ar, o programa Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Olá, meus amigos, meus irmãos, aqui estamos com o nosso programa Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Como sempre, pelas ondas amigas da nossa Rádio Rio de Janeiro, em 1400 kHz. Hoje, os irmãos vão notar uma diferença nesse programa, porque sempre fazemos o programa com o nosso companheiro Assaruí Franco de Moraes. Mas ele está acamado, adoentado. Então nós estamos aqui com o nosso querido companheiro Geraldo Cardoso, que já participa do nosso programa, sempre com aquela atividade da internet do bem. Então Geraldo vai substituir nesse momento o nosso Assaruí, fazendo a parte que ele sempre fez conosco. Geraldo, por favor, suas saudações aos nossos ouvintes. Lamentamos a falta da Assaruí, mas só assim podemos estar outra vez unidos com os nossos companheiros nessa onda amiga da Rádio Rio de Janeiro. Muito bem, meus companheiros, o nosso instituto está chegando aí ao mês de julho, né? Que é um mês assim dos chamados tópicos especiais. Mês de julho nós trabalhamos o que chamamos assim a fronteira do conhecimento. São temas assim muito modernos, muito jovens, muito novos, e de pesquisa, de estudo, em que os orientadores do ICEB apresentam esse trabalho, que é um trabalho único. Só tem isso no ICEB. O ICEB não é um centro espírita, como trivialmente se fala, né? Nós não temos passe, não temos água fluidificada, não temos aquela mediunidade de transe aparente, não temos essas coisas. É um centro de estudos, né? É estudos e pesquisa, esse é o propósito, né? E nós temos as nossas cadeiras, né? Doutrina espírita, filosofia espírita, ciência espírita, religião espírita. Mas no mês de julho nós damos uma parada nessas cadeiras e apresentamos esses tópicos especiais. Vejam só o que está programado para o próximo sábado, agora dia 7. Vamos trabalhar a inteligência do corpo físico. Mas será que tem inteligência no corpo físico, né? Pois o nosso querido Luiz Mário Duarte vai apresentar esse trabalho e eu diria a vocês que ele é imperdível. Porque, de fato, se nós temos o espírito, né, que pilota o corpo também tem a sua estrutura material, tem o seu funcionamento, e vale a pena refletir sobre essa interessantíssima relação espírito, perispírito, corpo físico. E, sobretudo, nessa reunião do próximo sábado, o Luiz Mário vai falar sobre essa inteligência do corpo físico. Mas repare, nós vamos ter no dia 14, que é no outro sábado, o nosso querido Cláudio Conte, que é um doutor em física quântica, né? E ele vai apresentar o seguinte tema: a dimensão quântica da vida. Realmente é um trabalho muito especial, até porque é uma abordagem dessa novidade ainda, dessa física quântica, né? Mas sob a ótica da doutrina espírita. Ciência tão nova. Então ele vai lá, o Cláudio Conte, ele vai lá na dimensão quântica, né? Que ele conhece muito, ele é professor da universidade, professor de física, ele tem doutor em física quântica, né? Ele trabalha em pesquisas sobre isso na Universidade Federal, mas ao lado disso, como espírita militante, ele pega esses assuntos e interpreta à luz da doutrina espírita. Portanto, é realmente, como dissemos, só o Instituto que oferece essas coisas. Aliás, no outro sábado, dia 21, nós vamos continuar nessa linha quântica. A doutora Rosa Martins, que é uma das pesquisadoras do Instituto, né? É também uma pessoa de altíssimo padrão, ela vai trabalhar o ser quântico, que é outra coisa muito, muito, muito interessante. Então o mês se afigura assim de maneira extraordinária. Só no último sábado é que ele cai um pouquinho, sabe?
e quem vai falar é o César Reis, né? E nós vamos trabalhar conceito ligado à liderança, né? Essa visão de liderança no século XXI, que não é mais aquela liderança autocrática, determinadora, essa liderança pela essência, né? Liderança que visa fazer com que as pessoas coloquem para fora a divindade que elas são e exercitem essa divindade nas atividades profissionais, no seu lar, na sua vida, no seu dia a dia. Então é um julho assim muito rico, né? Um julho muito bom que vem por aí e todos estão convidados às aulas regulares, normalmente começando às 3 horas da tarde, vão até às 4h15. Depois nós temos uns 15 minutos de intervalo para o cafezinho, etc. E depois de 4h30 até às 5 tem uma segunda parte, né, que é muito característico do Instituto desde o Diolino. São as perguntas. As pessoas podem concordar, discordar, debater, discutir, e o expositor já sabe, ele está lá exatamente para essas coisas, né? Então os companheiros estão convidados, né? As pessoas estão convidadas, temos muita alegria, muito prazer em receber todas as pessoas, né? Então fica aí o nosso convite para que comecemos agora, neste sábado, o nosso trabalho. Também nessa primeira parte nós sempre temos uma biografia. Uma biografia, né? Isso. E dessa vez o Assaruí, que é o produtor do programa, né? O Assaruí, ele separou aqui um nome muito interessante de um fluminense, né? Aqui de Barra Mansa, o Aristóteles Soares da Rocha. Geraldo, fala um pouquinho aí desse grande nome do movimento espírita. O nosso irmão nasceu em Barra Mansa, como você disse, em 10 de junho de 1880. E desencarnou em 9 de junho, quase no dia 10, 9 de junho de 1972, portanto com 92 anos. Isso. Desencarnou em São Paulo. Atuou em várias cidades do interior de São Paulo e também foi vereador e delegado de polícia na cidade de Dourados, hoje Mato Grosso do Sul. Ele iniciou suas atividades no movimento espírita em 1910. Entre os trabalhos maravilhosos que desenvolveu, fundou o Lar Anália Franco, em São Manuel, estado de São Paulo, com auxílio de sua irmã e de outros confrades. Era orador fluente e era muito requisitado pelos auditórios espíritas da época, em especial nos últimos 30 anos de sua vida. Ele emocionava as plateias com sua palavra eloquente. Devotado à caridade, nunca negou auxílio àqueles que o procuravam em situação de aflição. Caridoso e devotado, e apesar de idoso, percorria o interior do país visitando inúmeras instituições espíritas, levando a sua palavra de esclarecimento, de incentivo. Era um homem de caráter ilibado, era um espírita devotado. E ele se constitui em um paradigma para quem pretende atuar no movimento espírita como divulgador de nossa doutrina. É um verdadeiro exemplo para nós. Muito bem. Quer dizer, esse é mais um desses construtores, né, do movimento espírita, né, que ofereceu sua contribuição extraordinária. E nós ficamos muito felizes de lembrar esse nome aqui, pedindo a Jesus que o abençoe onde quer que ele esteja, porque certamente onde estiver, continua trabalhando para que esse modelo que a doutrina espírita nos oferece realmente seja oferecido cada vez a um número maior de criaturas encarnadas e desencarnadas. Então que Jesus abençoe o nosso Aristóteles Soares da Rocha, né? E que a paz esteja permanentemente em seu coração. Vamos fazer agora um breve intervalo. Daqui a pouco a Natasha McKenna estará aqui para que todas as pessoas, como sempre, fiquem encantadas com a sua arte maravilhosa. Pequeno intervalo, daqui a pouco retornamos, se Deus quiser. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Revista Cultura Espírita, julho 2012. Artigo central: Paulo e o cristianismo. Frederico Guilherme Kremer. Pelos caminhos da educação. Ecologia humana intrapessoal, a autoecologia. Nádia do Couto Vale.
Espiritismo e Ciência. A encarnação como necessidade psíquica. Cláudio Conte. Entrevista de julho. 20 questões com Gabriel Delany. Crônicas de Família. Ana Guimarães. Aliança, algema divina. Destaque para a casa de Hercílio Machado, Minas Gerais, do Lar Faber de Cristo. No Encontro com Jesus, a arte na fé. Yasmin Madeira. No Acervo do ICEB, Deolindo Amorim. Elementos históricos, estudos psíquicos. Saulo Vanderlei traduz o artigo central para o Esperanto. Arley Belliene, o comportamento da era de transição. Na página da Juventude, o nosso jornalista Marcos Leite, Juventude Espírita, a mediunidade no jovem. Revista Cultura Espírita. Prezados ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, luz, paz e música aos seus corações. Que valem as palavras sem as ações? Que valem as ações sem o exemplo? A caridade, bandeira do Espiritismo, é o exercício sublime daqueles que têm fé. Nas limitações da matéria, a alma eterna galga os caminhos que a conduz à redenção. O espírito imperfeito encontra no exercício da fé a melhor atuação da lapidação de seu ser. Necessário ter sempre a fé viva que arrebata, auxilia e constrói. E a caridade, mãe da fé, será sempre a mola impulsora dos que desejam alcançar a evolução, ajudando sempre, servindo sempre, a exemplo do Mestre Jesus. Tenhamos a prática da caridade e o exercício da fé como guias de nossas caminhadas. Caminhar com elas é caminhar com o Cristo. A doutrina dos Espíritos preconiza: fora da caridade não há salvação. A caridade é mão que se estende. A caridade é coração que se doa ao serviço do bem. A fé é luzeiro das noites escuras das almas que perpassam ainda pelas zonas inferiores e a tempo são resgatadas pelas caridosas mãos de irmãos de luz. A fé conclama a alma ao trabalho fraterno, ao auxílio irrestrito, ao amor abnegado. Cultivemos a fé. É graças à caridade que a humanidade, há mais de 2000 anos, esteve face a face com Jesus. E essa caridade
eivada da mais sublime e sincera fé, é clarão que abraça a terra, clarão que abraça almas. É o dueto de amor e paz. Querido amigo ouvinte, você pode acompanhar os nossos programas através dos seguintes endereços eletrônicos: www.clubedearte.org.br ou então através do nosso portal ICEB, www.portaliseb.com.br. Vamos ao nosso número musical do dia de hoje, desejando desde já um excelente dia, uma excelente semana, com muita luz, muita paz, muita música, muita fé e caridade aos seus corações. É de sonho e de pó, o destino de um só, feito eu perdido em pensamento sobre o meu cavalo. É de laço e de nó, de jipeira ou giló, o giló desta vida sofrida, dessa vida comprida. Sol caipira, Pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina-me no escuro e funda o trem da minha vida. O meu pai foi peão, minha mãe solidão, meus irmãos perderam-se na vida à custa de aventuras. Descasei, joguei, investi, desisti. Se a sorte eu não sei, se a sorte eu não sei, se a sorte eu não sei, nunca vi. Sol caipira, Pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina-me no escuro e funda o trem da minha vida. Sol caipira, Pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina-me no escuro e funda o trem da minha vida. Me disseram, porém, que eu viesse aqui pra pedir-te romaria em prece, paz nos desaventos. Como eu não sei rezar, só queria mostrar, só queria mostrar meu olhar, meu olhar, meu olhar. Sol caipira, Pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina-me no escuro e funda o trem da minha vida. Pra pedir-te romaria em prece, paz nos desaventos. Como eu não sei rezar, só queria mostrar meu olhar,
olhar, meu olhar. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Um simples gesto, um ato de enormes proporções. Um simples gesto é capaz de dar apoio, acolher, educar, alimentar. Um simples gesto traz com ele benefícios incalculáveis. Um simples gesto contribui para realizar o bem. Participe para que a rede social do bem possa aumentar a sua capacidade de multiplicar as suas ações sociais. Pratique isso na hora que você for pagar a sua próxima compra. Use o cartão de crédito exclusivo O Bem. Peça já o seu cartão. Ligue 0800 644 2273. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Olá, meus amigos, meus irmãos, estamos retornando com o nosso programa Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Como sempre, pelas ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro, 1400 kHz, e contando sempre com o nosso querido companheiro Toninho Barbosa, nosso engenheiro de som, que mesmo com a perna machucada estaria do outro lado do vidro, né, nos ajudando, nos apoiando, arredondando a nossa voz, né, para que a gente possa minimizar um pouco as nossas deficiências, que são muito grandes, mas com a boa vontade dele as coisas acabam funcionando, pelo menos mais ou menos. Toninho faz milagre. Faz milagre, né? Maravilha. Pois bem, nesse momento nós vamos responder aos nossos ouvintes, tá certo? Hoje nós recebemos aqui uma carta do nosso irmão Rafael Gomes, de São Cristóvão. E ele mandou uma pergunta aqui pesada, viu, Geraldo? Vamos ver, então. Diz ele assim: acabo de ler em um jornal de outra religião que a Bíblia condena o espiritismo. Isso é verdade? Eu acredito que há um equívoco, porque esse termo espiritismo, Não existe. ele foi criado por Allan Kardec justamente para estabelecer a diferença entre as pessoas que eram adeptas da nova doutrina, porque o termo espiritualista era usado na época. Sim. Para aqueles que eram que adotavam o espiritualismo, diferenciando-se do materialismo. E Kardec então criou esse neologismo para poder caracterizar bem os adeptos da doutrina espírita, então adeptos do que ele chamou espiritismo. Quer dizer que a Bíblia é muito mais velha, muito mais antiga, né? E ainda mais esse tópico que se refere ao registro de Moisés, que realmente condenou as práticas mediúnicas, né? As chamadas hoje mediúnicas. Isso. Quando ele registra no Deuteronômio esse texto: não se achará no meio de ti quem pratique a adivinhação, o sortilégio, a magia. E alguém introduziu aí o espiritismo. né? Ora, se Moisés viveu há quase 4.000 anos, como ele iria ter acesso a esse termo se Kardec nem pensava ainda em reencarnar? Né? Então a evocação dos mortos sempre foi praticada, e era naquela época de Moisés, com abuso, e havia um certo charlatanismo. Então foi isso que Moisés quis coibir. Isso aí. Né? Essa prática de iludir a ingenuidade. O mediunismo sempre existiu, né, Geraldo? Sempre existiu, está na Bíblia vários casos. E as pessoas usavam essas coisas para prejudicar os outros, né? Sortilégio, para conseguir vantagens. Perfeito. Isso aí é que Moisés condenou. Condenou, e hoje nós vemos E nós também condenamos. Condenamos. E as pessoas fazem essas críticas por desconhecerem os fundamentos da doutrina espírita e confundem a doutrina espírita com algumas atividades mediúnicas que exploram a boa-fé do povo. Nós vemos, às vezes, escritos aí em tabuletas: devolva a sua namorada ou seu namorado em uma semana. Isso aí nada tem a ver com a nossa doutrina. Dias, né? A nossa doutrina é, acima de tudo, uma filosofia que procura aproximar de Deus a criatura, como as outras demais religiões. Né? É isso mesmo. Essas versões, né, mais, digamos, mais aceitas, mais verdadeiras, mais honestas da Bíblia, lá no Deuteronômio
18:10, a tradução não tem espiritismo, né? Não tem. Aqui, não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro. E continua no 11, né? Nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Exatamente. Porque isso tudo era usado para enganar os outros, sistema de poder, magia. E sacrifícios de magias, animais, às vezes, e até de terrível. seres humanos. Exatamente. Né? E alguém maliciosamente adulterou o texto original, colocando esse termo aí para excomungar os espíritas. Pois é, né? Então ele conclui no Deuteronômio 18:12, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e é mesmo. E por essas abominações o Senhor, teu Deus, os lanças de diante de ti. Então é isso, né? Nas versões honestas, né? Não se fala espiritismo, mas nem quem consulte os mortos. Não sabe, tá? Isso naquela época era uma prática desastrosa. Aliás, até hoje ainda acontece muito isso, infelizmente, né? Porque era feito para ganhar dinheiro, né? Fraude, misticismo. Para explorar a fé. Exatamente, né? E ainda para poder, né? Meter medo nos outros, arranjar vantagem. Isso não tem nada a ver com o espiritismo, né? As pitonias por muito tempo dominaram os reis, né? Pois é, quando o Moisés proibiu esse negócio, ele estava tentando acabar com esse charlatanismo, né? Exatamente. Né? O que até hoje é muito válido, né? Então essa coisa de dizer que Moisés, a Bíblia, condena o espiritismo é um absurdo. É um absurdo. E o espiritismo um termo aparece em 1857, com a primeira edição do Livro dos Espíritos. A Bíblia é muito mais antiga do que isso, né? Pois é isso, nosso irmão Rafael Gomes, lá aqui de São Cristóvão, no Rio de Janeiro. Esperamos que temos respondido a sua questão, né? E ficamos à sua disposição para quaisquer outras questões que por acaso você queira colocar para nós. E como essa, outras perguntas que o público tem, estamos aqui estamos à disposição. Pode mandar para nós pelo Scarta, pode telefonar, pode mandar por internet, vamos até lembrar, né? O nosso e-mail, Instituto de Cultura Espírita do BR, @gmail.com. Temos um outro, culturaespírita@oi.com.br. Os irmãos podem telefonar também, 21, é o nosso DVD, né? Agora 2224 1060, 2224 1060, ou ainda 21 2224 0736. Recomendamos ainda que os irmãos entrem no nosso portal, é o www.portaliceb, uma palavra só, né? portaliceb.org.br. Lá dentro vocês podem assistir a nossa TV. Aí tem lá uma ligação, link www.tviceb.com, onde vocês vão encontrar não só esse programa, como os programas anteriores. Vão encontrar também as aulas que são ministradas no ICEB, vão encontrar, enfim, as atividades que nós desenvolvemos lá e que ficam à disposição de todos para estudo, pesquisa. Pode usar muito à vontade, ficam muito felizes até por usarem isso. Tá bom, meu irmão? E os meus irmãos, então fiquem em paz. Vamos fazer um breve intervalo. Daqui a pouco o nosso Geraldo, que está aqui conosco hoje, substituindo o Assaruí, usará o nosso tempo para a Internet do Bem, né? Que é um material sobre temas espíritas divulgado na internet. Vamos ao intervalo, logo logo retornamos. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Um simples gesto, um ato de enormes proporções. Um simples gesto é capaz de dar apoio, acolher, educar, alimentar. Um simples gesto traz com ele benefícios incalculáveis. Um simples gesto contribui para realizar o bem. Participe para que a rede social do bem possa aumentar a sua capacidade de multiplicar as suas ações sociais. Pratique isso na hora que você for pagar a sua próxima compra. Use o cartão de crédito exclusivo O Bem. Peça já o seu cartão. Ligue 0800 644 2273.
Meus amigos, a doutrina espírita, como sabemos, possui 5 fundamentos principais, que são a existência de Deus, isto é, a certeza inabalável para todas as religiões, a preexistência da alma, isto é, o corpo provém do corpo, mas o espírito sopra onde quer, a pluralidade dos mundos habitados, tese aceita pela maior parte da humanidade inteligente, a pluralidade das existências, que fundamenta a tese da reencarnação, e finalmente a comunicabilidade dos espíritos, prova de que a vida continua depois da morte. Este é o tema de hoje. Selecionamos diversos registros que encerram grande sabedoria, alguns presentes na Bíblia, outros fornecidos por instrutores espirituais ou mesmo por irmãos encarnados, estudiosos da doutrina dos espíritos, e reunimos todos esses pareceres, esses pensamentos, sob o título E Depois da Morte. Assim então se expressa Paulo de Tarso aos Coríntios. Mas alguém dirá: como ressuscitam os mortos? E em que corpo vêm? Insensato, responde ele. O que semeias não nasce se primeiro não morre. E há corpos celestes e corpos terrestres. E sem dúvida, uma é a glória dos celestes e outra a dos terrestres. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. É semeado um corpo animal, ressuscitará um corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual, como está escrito. Não morreremos todos, mas todos seremos mudados. Paulo de Tarso aos Coríntios, capítulo 15, versículos 35 a 51. Disse-nos o Cristo: ora, Deus não é de mortos, mas de vivos, porque para ele todos são vivos. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vou-lhe teria dito. E a nossa querida Meimei nos fala: entre aqueles que se amam, a morte aparece em vão. Pode plantar saudade, mas nunca a separação. E André Luiz completa: o que a vida começou, a morte continua. Já irmão X nos diz: a vida é um treino para a morte. Na realidade, a vida espiritual é a nossa vida verdadeira. Estamos transitoriamente em um corpo físico, a caminho da evolução. Allan Kardec nos diz: depois da morte, a diferença entre a alma do sábio e do ignorante, do selvagem e do homem civilizado, é a mesma diferença aproximadamente que existe entre eles durante a vida, porque a entrada no mundo dos espíritos não dá à alma todos os conhecimentos que lhe faltavam sobre a terra. Chico Xavier nos ensina: sobre a terra tudo é ilusão, tudo passa, tudo se transforma de um instante para outro. O que conta é o que guardamos dentro de nós. Tudo mais ficará com o corpo que se desfará em pó. Devemos aceitar a chegada da chamada morte, assim como o dia aceita a chegada da noite, tendo confiança que em breve, de novo, há de raiar o sol. Lindas palavras de Chico Xavier. Emmanuel nos lembra: para os que permanecem na carne, a morte significa o fim do corpo denso. Para os que vivem na esfera espiritual, representa o reinício da experiência. O nosso irmão Richard Simonetti, em suas obras diversas, nos fala de maravilhas sobre o mundo dos espíritos, porém, nesse texto ele nos ensina: a morte é a única certeza da vida. Todos morremos um dia. O medo da morte, basicamente, é o medo do desconhecido. Por isso, o Espiritismo elimina os nossos temores, entre aspas, matando a morte, na medida em que demonstra que ela é apenas um retorno à vida espiritual, nossa pátria verdadeira. E concluímos:
Não tema a morte. Ela faz parte do processo evolutivo. Viva de maneira prudente, faça o bem que puder e, quando soar o seu momento, vá sem medo. Mas nunca a busque ou a precipite. Tudo tem o seu momento na vida e todos temos algo a fazer num tempo programado. Para aqueles que foram antes, guarde a convicção de um breve reencontro e ore pela felicidade deles. Eles receberão a mensagem de seu coração. Meus amigos, agradecendo a fraterna atenção, nos despedimos com votos de muita paz. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Ofereço um livro de presente. Sugerimos a obra Minhas Memórias Alheias, do professor Celso Martins. Com bom humor e sabedoria, o autor comenta fatos do movimento espírita e revela detalhes dos principais divulgadores da doutrina de Kardec. Os pedidos podem ser feitos pelos telefones 021 2224 1060 ou 2224 0726. Os livros serão entregues pelos Correios ou podem também ser adquiridos na loja do ICEB, Rua dos Inválidos, 182, segundo andar. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Olá, meus amigos, meus irmãos, estamos aqui retornando com o nosso programa Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Lembrando que no próximo sábado, o nosso querido irmão Luiz Mário Duarte, às 3 horas da tarde, estará apresentando a inteligência do corpo físico, ali na nossa sede, a Rua dos Inválidos 182, onde todos os irmãos estão convidados. Isso faz parte daquele chamados tópicos especiais. Em mês de julho nós trabalhamos a chamada fronteira do conhecimento. Imagine você discutir a inteligência do corpo físico, que é matéria, né? Então nós sabemos que a inteligência, a sede da inteligência é no espírito. Então a inteligência do corpo físico, olha, isso é instigante, é realmente muito interessante. Eu diria, a reunião é imperdível. Não deixem de aparecer por lá, porque vamos todos nós aprender muito. Nesse último bloco do nosso programa, nós selecionamos um texto escrito no livro Palavras de Vida Eterna, do nosso querido Emmanuel, pela pena abençoada de Francisco Cândido Xavier. Este livro, Palavras de Vida Eterna, foi publicado pela editora Comunhão Espírita Cristã, lá de Uberaba, né, em Minas Gerais. Hoje nós vamos estudar Atitudes Essenciais, que é mais uma dessas páginas maravilhosas da sabedoria desse grande Emmanuel para nosso crescimento espiritual. Isso. Ele começa a partir de uma passagem citada por Lucas, em 15:27. Disse Jesus: qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Quer dizer, já começa logo com um grande problema, né? Porque nós todos estamos aqui carregando a nossa cruz. Me lembra até de uma história, Geraldo. Acho que uma pessoa estava carregando a cruz, estava cansada, né? Puxa vida, tem que subir essa montanha toda aqui na minha frente, com essa cruz pesada. Diz que eu tenho que carregar a cruz até lá em cima, mas olha, não está fácil, não está fácil. Ele foi cansando, e mais adiante ele disse: uma coisa, não tem ninguém olhando, eu vou cortar um pedaço dessa cruz aqui. Aí cortou um pedaço da cruz. Aí continuou subindo, né? E é cada vez mais pesado, cada vez, sabe, não tem ninguém me olhando, cortou, e assim ele foi cortando, né? Quando chegou lá em cima, ele tinha um pedacinho, né? Leve, tranquilo, mas tinha que chegar lá no alto e estava feliz da vida. Só que do outro lado havia, era o paraíso, né? O lugar maravilhoso, o lugar da felicidade. O lado de cá, onde ele estava, era da subida, do sofrimento, da agonia, né? Só tem um detalhe: havia uma passagem que ele teria que passar. E aquela cruz enorme era exatamente a ponte que ele ia colocar entre um lado e o outro, para ele passar por cima e chegar do outro lado. É uma história interessante, né? Que mostra que, na verdade, a nossa cruz é a nossa ponte, de salvação. A gente vai carregando, e quando chegar lá em cima,
a gente valeu a pena, né, carregar a cruz. Então é muito adequado, né? Qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Já deu para entender, né? Muito interessante. E o nosso Emmanuel comenta assim: neste passo do Novo Testamento, encontramos a verdadeira fórmula para o ingresso ao sublime discipulado. Interessante essa palavra discípulo, né? É diferente de aluno, né? Aluno vai para a sala de aula, a gente dá aula para ele, e ele aprende ou não aprende, depois ele vai embora e a coisa acabou. Mas a palavra discípulo significa aquele que dá os mesmos passos do mestre. É diferente. Segue o mestre. Segue o mestre, é o discípulo, né? Então, o sublime discipulado, quer dizer, seguir as lições de Jesus, implica dizer que nós temos que carregar as nossas dificuldades. Isso. Afirma o mestre: qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo, né? Duas atitudes fundamentais, coloca aqui o nosso Emmanuel. Recomenda-nos o eterno benfeitor, se nos propomos desfrutar-lhe a intimidade. Tomar a cruz redentora de nossos deveres é a primeira recomendação. E a segunda, seguir-lhe os passos. Isso. Quer dizer, é muito emblemático isso, né? Primeiro, todos nós temos deveres, obrigações, dificuldades. Nós somos espíritos imperfeitos, né? Então, certamente carregamos aí a decorrência dos atos nem sempre muito felizes, né, que nós executamos no passado. E aí vai caracterizando nossos problemas todos, né? É a lei de causa e de efeito. Nós fizemos coisas que não eram muito boas, então isso configura hoje dificuldade. A gente tem que repor, né? A gente tem que acabar com aquelas coisas ruins que produziram coisas ruins em nós, virar a página e começar a escrever um tempo novo de coisas boas. Amar o próximo. Isso é tomar a cruz redentora, né? Aguentar as consequências sem reclamar, né? E o outro é seguir os passos, que é essa coisa do amor, né, que Jesus coloca incondicionalmente, né? O amor acima de qualquer coisa é fundamental, porque Jesus é o maior exemplo de amor sublimado, né, que apareceu na face da terra. De tal maneira ele amou a humanidade que entregou a sua vida em favor da humanidade. E na hora mesmo que estava lá no madeiro infamante, que a cruz naquela época era o madeiro infamante, eram os infames, né, que morriam na cruz, né? Qualquer um que morria na cruz, né? Era infame. Então no madeiro infamante, sofrendo, apanhando, sendo resgatado, tudo quanto é lado, ele aí ainda pede ao Pai que perdoe as pessoas, porque não sabe o que estavam fazendo. É muito amor, né? É muito amor. É muito amor. Quer dizer, aqui então fica subentendido que não adianta silenciar, carregar sem murmurar a sua cruz, se o homem fica nas facilidades do mundo. Ele não murmura, mas também não cresce. Então ele precisa caminhar nas passadas de Jesus para poder então aproveitar essa cruz. Para que haja suficiência, né? Exato. Tem que caminhar carregando a cruz, mas tem que fazer o bem. Tá bom? Continua o nosso Emmanuel. Muitos acreditam receber nos ombros o madeiro das próprias obrigações, mas fogem ao caminho do Cristo, como você acabou de falar. Né? Fogem ao caminho do Cristo. E muitos pretendem perlustrar o caminho do Cristo, mas recusam o madeiro das obrigações que lhes cabem. Lembra muito, como havia muito no passado, né? As pessoas saíam do mundo, iam se esconder lá num canto, né? Ficavam lá no fundo de uma montanha e saíam dessa vida de relação, onde geralmente nós temos a grande oportunidade do resgate, encontramos com os nossos credores do passado, né? E a oportunidade do resgate, os problemas, as dificuldades, as pessoas se afastavam. Então achavam que estavam no caminho do Cristo, mas na verdade não estavam carregando a cruz. É muito interessante esse pensamento do nosso Emmanuel. Essas duas coisas, né, tem que conviver. Carregar a cruz, né, mas cumprir a obrigação do bem e do amor. Isso é fundamental. Viver numa redoma é tranquilo. Tranquilo, né? Fácil. Né? Então diz o nosso Emmanuel, os primeiros dizem aceitar o sofrimento. Todavia, andam agressivos e desditosos
espalhando desânimo e azedume por onde passam, né? Os segundos creem respirar na senda do Cristo, mas abominam a responsabilidade e o serviço aos semelhantes, detendo-se no escárnio e na leviandade, embora saibam interpretar a lição do Evangelho, apregoando-as com arrazoado enternecedor. Quer dizer, são pessoas que são até capazes de fazer o discurso, né? Faz o que eu digo. Mas não faz o que eu faço, né? A gente lembra muito também aquela outra anedota, né, conhecida no meio espírita, que tinha um grande orador que falava toda semana lá naquela casa espírita. Maravilhoso, falava muito bem, inspirado, dizia as coisas mais. E tinha um senhor, coitado, que via com muita dificuldade, que sentava sempre aí na primeira fileira, ouvindo a coisa que ele dizia. Era uma pessoa que realmente aparentava passar muita dificuldade. E daqui a pouco ele desencarnou, aquele senhor não pôde mais. Tempos depois, o orador também desencarnou, que já tinha alguma idade, né? E quando chega na espiritualidade, o orador encontra aquele senhor cheio de luz. Diz: mas você não é aquela pessoa que sentava ali na banca, com aquele jeito sofrido, amargurado? Pois é, como é que você conseguiu se encher de luz? E eu, dizia o orador, eu mesmo estou passando pelas minhas dificuldades, né? Pois é, meu senhor, é que aquelas coisas que você ensinava, eu fazia, né? E por isso ele se encheu de luz. Então não adianta ficar só ensinando, é preciso fazer só na palavra. É pegar a cruz, andar e servir ao próximo, né? Então, uns se agarram à lamentação e ao aviltamento das horas. Outros se cristalizam na ironia e na ociosidade, menosprezando os dons da vida. É isso mesmo. E diz o nosso Emmanuel: não nos esqueçamos assim de que é preciso abraçar a cruz das provas indispensáveis à nossa redenção e burilamento, com amor e alegria. Isso é uma coisa importante, né? A gente vê muita gente reclamando: puxa, como eu sofro, como eu tenho problemas, como eu tenho dificuldade, e reclamando o tempo todo, né? Na verdade, são as nossas provas, nossas dificuldades. Temos que aprender a conviver, entender que, primeiro, não acontece com a gente nada de graça, né? Tudo tem um motivo. Na verdade, é aquela que nós falamos anteriormente, a lei de causa e de efeito, né? Se nós semeamos coisas boas, vamos colher certamente coisas boas. Mas se nós semeamos coisas que negam o bem, vamos sofrer coisas que negam o bem, que certamente não são muito agradáveis, né, Geraldo? Há também pessoas que se cristalizam no passado, revivendo as situações que fizeram sofrer e ficam remexendo aquilo constantemente, voltando àquelas vibrações. É verdade. E é interessante que o Espiritismo, sobretudo essa afeição do Consolador prometido, ele nos acena muito com essa possibilidade de você ter cometido muitos erros, como todos nós, né? Cometer muitos erros. Mas você pode virar a página e começar a reescrever a sua vida, cometendo menos erros. Ou de outra maneira, né? Essa é uma visão muito importante, porque não há no Espiritismo essa questão do castigo, né? Do castigo permanente, não nada disso, condenação, nada disso. São oportunidades que você vai receber aproveitando as vicissitudes do dia a dia, as dificuldades, né? As doenças, os problemas, a falta de dinheiro, a família que nem sempre é a mais colaboradora, enfim, os problemas do dia a dia, aproveitando para crescer na direção do bem. Isso significa carregar a cruz, né? Sem reclamar. Não é cortar pedacinho da cruz, né? Começar hoje a plantar um novo futuro, como diz Chico Xavier. Exatamente. E esse novo futuro terá que ser plantado com a semeadura do amor, né? Do amor. A gente bota as coisas lá, são os dois braços do crescimento. Então o nosso Emmanuel diz isso. Não nos esqueçamos assim de que é preciso abraçar a cruz das provas, veja, indispensáveis à nossa redenção e murilamento. As provas são necessárias, né? Com amor e alegria, marchando no espaço e no tempo, com o verdadeiro espírito cristão, de trabalho infatigável no bem, se aspiramos a alcançar a comunhão com o Divino Mestre. A gente imagina o que será essa comunhão com o Divino Mestre, né? Isso é uma coisa maravilhosa. Comungar com Jesus, quer dizer, manter essa vibração consentânea com a vibração de Jesus. A gente não pode nem imaginar, né?
governador do planeta, essa luz sublime. Imagine a gente sintonizar com Jesus. Se nós nos emocionamos diante da palavra de Bezerra de Menezes, por exemplo, né? Você imagina. Que segundo ele está muito aquém. Nós todos reconhecemos isso. Imagina Jesus. Imagina Jesus. Mas é isso. Diz o nosso Emmanuel, encerrando esse capítulo muito bonito, né? Não vale a pena sofrer. É preciso aproveitar o sofrimento. Olha que lição, né? Sofrimento para crescer. Sofrimento para aprender. Então não é sofrer por sofrer. É muito bonito isso. O Espiritismo não coloca o Deus que castiga, mas é o Deus que educa. Deus usa o tempo para a nossa educação. Aguarda pacientemente, né, com as suas leis, que nós compreendamos isso e passemos a reescrever o livro da nossa existência, agora com outras tintas, com outros propósitos, com outros acontecimentos, né? Então termina o nosso querido Emmanuel. Nem basta somente crer e mostrar o roteiro da fé. É imprescindível viver cada dia segundo a fé salvadora que nos orienta o caminho. Quer dizer, para além do discurso, é preciso inaugurar de fato uma vivência efetiva no bem. Graças a Deus. Muito bonito. Graças a Deus. Estamos assim, meus amigos, meus irmãos, chegando ao final do nosso programa. Muito felizes pela oportunidade, agradecendo aqui ao Geraldo, né, que substituiu muito bem o nosso Saruí, que se Deus quiser vai melhorar, está com dengue. Em breve estará conosco. Deus estará conosco, se Deus quiser, na próxima semana. Geraldo, por favor, faça as suas despedidas dos nossos ouvintes, nossos amigos. Queridos amigos, agradecemos a atenção carinhosa, dispensada e esperando estar juntos novamente no próximo programa. Muito obrigado a todos, muita paz a todos os corações, seja esse um momento de luz para você, para sua família, para todas as criaturas que ouvem a nossa querida Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. E até a próxima semana, neste horário, se Deus quiser, com o nosso programa Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Muita paz a todos os corações. Pela Rádio Rio de Janeiro, o Instituto de Cultura Espírita do Brasil apresentou Cultura Espírita, um programa que vai ao ar às quintas-feiras, às 12 horas, com César Reis, a Saruí Franco de Moraes, a Natasha Mequena e Geraldo Cardoso. Agradecemos pela sua audiência. Até o nosso próximo programa. Paz e bem. Faça parte da família Clube de Arte. E por apenas R$18 você vai receber mensalmente DVDs e CDs com músicas da coleção O Canto do Brasil Espírita, visualizações terapêuticas da coleção Encontro com Jesus, entrevistas sobre temas atuais, documentários e muito mais. Ligue 0 Operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem. Um simples gesto, um ato de enormes proporções. Um simples gesto é capaz de dar apoio, acolher, educar, alimentar. Um simples gesto traz com ele benefícios incalculáveis. Um simples gesto contribui para realizar o bem. Participe para que a rede social do bem possa aumentar a sua capacidade de multiplicar as suas ações sociais. Pratique isso na hora que você for pagar a sua próxima compra. Use o cartão de crédito exclusivo O Bem. Peça já o seu cartão. Ligue 0800 644 2273.